Se eu dissesse a frase, a violência cresce a cada dia, esse problema é sério. Eu posso dizer aqui na sala de aula, essa frase, a violência cresce a cada dia, esse problema é sério. Qual é o problema que é sério? A violência. E se eu dissesse essa mesma frase, não na sala de aula, mas na praia, a violência cresce a cada dia, esse problema é sério. Qual é o problema que é sério? De novo, a violência. Estar na sala de aula ou estar na praia muda o entendimento dessa frase? Não. Por quê? Porque esta aqui independe do contexto. Quando o referente está interno no texto, não é o contexto que vai determinar, é o próprio texto. Agora, na coesão esofórica, não. Na coesão esofórica, é o contexto que determina o referente do pronome. A gente já viu com a palavra aquele. Vamos ver com uma outra palavra. No caso, a palavra ontem. Ah, ontem é advérbio, professor. Sim, é um advérbio. Só que é um advérbio que a gente chama de advérbio pronominal. Por que é um advérbio pronominal? Porque funciona como se fosse um pronome. Gente, hoje, vamos imaginar que hoje na gravação é o dia 5 de abril. Vamos imaginar. Se hoje na gravação é o dia 5 de abril e eu digo a frase, ontem eu perdi aquele lápis. Ontem aponta para que dia, gente? Para o dia 4 de abril, correto? Agora, se eu dissesse a mesma frase no dia 10 de abril, ontem eu perdi aquele lápis, esse ontem não aponta para o mesmo dia. Esse ontem agora aponta para o dia 9 de abril. Veja que com a palavra ontem, com a palavra aquele, quando eu mudo o contexto, ou seja, mais uma vez, o quem, o onde e o quando da frase, quando eu tenho a coesão esofórica, se eu mudar o quem, o onde ou o quando da frase, eu mudo a interpretação da palavra. É diferente da coesão endofórica. Na coesão endofórica, a interpretação é uma só. Não importa o contexto. Por quê? A interpretação daquela palavra já está ali, dita na frase. E nada vai mudá-la. Pô, professor, comecei a entender, mas ainda não ficou claro. Gente, se eu digo que ontem eu perdi aquele lápis. Se quem diz essa frase é o professor Vinícius, para onde o pronome eu aponta? Para o nome Vinícius, correto? Agora, se quem diz essa frase é o professor Pedro, o referente dessa frase, desse pronome, é o professor Pedro. A mudança do contexto muda o referente. Mas e se a frase fosse ontem Maria perdeu aquele lápis. Em ontem, Maria perdeu aquele lápis. Vamos ver a palavra Maria, se ela é esofórica? Pensa comigo, gente. Se quem disse a frase foi o Vinícius, muda a interpretação disso aqui? Não. Se quem disse a frase foi o Pedro, muda a interpretação disso aqui? Não. Se essa frase foi dita em 2000, muda a interpretação disso aqui? Não. Se a frase foi dita em 2009, muda a interpretação? Não. Esta não é uma palavra esofórica, então. As palavras esofóricas mudam de interpretação de acordo com o contexto. As palavras endofóricas, não. Ok? Bom, vamos ver agora na frase de baixo. Se eu disser, minha amiga esteve lá com a tua tia. Minha amiga. Vamos pensar, a palavra minha é esofórica, sim ou não? Ela muda de interpretação se eu mudar quem falou a frase? Se quem falou a frase foi o Vinícius, minha amiga. Amiga de quem? Do Vinícius. Se quem disse a frase foi o Pedro, minha amiga. Amiga de quem? Do Pedro. Então, minha é uma palavra que estabelece coesão
esofórica. Ok? Porque a sua interpretação vai mudar de acordo com o contexto. Se agora eu tenho a palavra lá. Vamos pensar comigo, gente. Minha amiga esteve lá, mas lá aonde? Se eu disser essa frase assim, ó, apontando para o mar. Ontem minha amiga esteve lá no mar. Agora, se eu disser essa frase apontando para a montanha. Ontem minha amiga esteve lá na montanha. A interpretação dessa palavra vai mudar de acordo com o contexto. É uma palavra esofórica também. E a palavra tua, gente? Ontem, minha amiga esteve lá com a tua tia. Se eu estou falando com a Maria, esteve lá com a tia da Maria. Se eu estou falando com o Joaquim, esteve lá com a tia do Joaquim. Também é uma palavra esofórica. Tá bom, professor, entendi o que é endófora e o que é esófora. Endófora aponta para uma palavra do texto, esófora aponta para uma palavra fora do texto. Mas na prova, como é que isso cai? Na prova, a banca vai pedir: identifique o referente do pronome. Se ela pede que você identifique no texto o referente do pronome, só pode trabalhar com o pronome endofórico. Ou a banca pode pedir: marque entre as alternativas abaixo aquela cujo referente não pode ser identificado no texto. Se eu não posso identificar o referente no texto, eu estou falando de um pronome esofórico. Beleza? Beleza. Bom, fica tranquilo, porque essa aqui é a parte mais difícil da aula. Porque é a parte mais filosófica, que a gente não vê na escola. Daqui para frente, nós vamos retomar alguns tópicos da escola, mas calma. Porque eu vou te mostrar que na escola você aprendeu de forma muito simplificada, que não é o suficiente para o concurso. Então, continua de olho aqui. Por quê? Além dessa classificação entre pronome endofórico e pronome esofórico, os pronomes podem ter uma classificação sintática. O que é isso? É eu classificar o pronome como sendo um pronome substantivo ou um pronome adjetivo. E qual é a diferença do pronome substantivo para o pronome adjetivo? Gente, o pronome substantivo, ele substitui um substantivo. Ele funciona como um substantivo. Agora, o pronome adjetivo. O pronome adjetivo, ele não substitui um substantivo. Ele substitui um adjetivo. E o que a gente sabe sobre o adjetivo? Um adjetivo acompanha substantivos. Então, eu tenho que saber que um pronome substantivo está no lugar de um substantivo e um pronome adjetivo, tal como faria um adjetivo, acompanha um substantivo. Olha só. Se eu disser, eu e meu pai estivemos aqui. Gente, quais são os pronomes dessa frase? Eu e meu. Agora, a palavra eu, ela está acompanhando um substantivo ou ela está no lugar de um substantivo? Ela está no lugar do substantivo. Ela está no lugar do substantivo Vinícius. Se ela está no lugar de um substantivo, é porque eu, nesse caso, é um pronome substantivo. E a palavra meu? A palavra meu está acompanhando a palavra pai. E a palavra pai é um substantivo. Gente, se meu acompanha a palavra pai, se meu acompanha um substantivo, meu funciona como adjetivo. Então vai ser um pronome adjetivo. E aí, antes que você se queixe, mas professor, na escola eu aprendi que eu é pronome pessoal do caso reto. Eu aprendi que meu é pronome possessivo. Tá errado? Não, não tá errado. Só que isso é outro critério
de classificação. Por exemplo, gente, uma mesma palavra, ela pode ter diversas classificações. Uma classificação sintática, uma classificação morfológica. Então, quando eu digo o menino fugiu, sintaticamente, menino é sujeito. Mas morfologicamente, menino é substantivo. Então, eu tenho classificações diferentes para a mesma palavra, dependendo do olhar que eu estou dando na questão. Aqui também. Eu é um pronome pessoal do caso reto, só que segundo outro tipo de classificação. Aqui, que é uma classificação estritamente sintática, eu vou dizer que ele é um pronome substantivo. E o meu, um pronome adjetivo. Professor, entendi, mas dá outro exemplo? Com certeza. Se eu digo, nenhuma casa era branca. Em nenhuma casa era branca, olha para a palavra nenhuma. Nenhuma é um pronome. Se é um pronome, vamos pensar. Nenhuma está no lugar de um substantivo ou está acompanhando um substantivo? Nenhuma acompanha o substantivo casa. Casa é o substantivo aqui. Se nenhuma acompanha um substantivo, nenhuma lembra um adjetivo. Vai ser, então, um pronome adjetivo. E aqui, isto te pertence. Eu tenho dois pronomes em isto te pertence. Eu tenho isto e te. Vamos pensar só no pronome isto. Ele está acompanhando um substantivo? Tem substantivo aqui do lado dele? Não. O isto está no lugar do substantivo. Porque poderia ser a bola te pertence, a casa te pertence, o carro te pertence. Está no lugar do substantivo. Se está no lugar do substantivo, ele é o pronome substantivo. E a palavra ter? A palavra ter está acompanhando um substantivo ou está no lugar do substantivo? Pensa comigo, gente. Este ter não está junto de nenhum substantivo. Ele está no lugar do substantivo, até porque eu poderia dizer, isto pertence a Maria, isto pertence a João, isso pertence ao aluno. Está no lugar de um substantivo? Então é um pronome substantivo. Ok? Bom, então a classificação sintática está simples. Isso aqui não vai te causar muitos problemas, não. A coisa se complica um pouco quando nós andamos mais à frente. Quando nós começamos a ver isso aqui. Isso é uma parte de pronomes que está mais relacionada à interpretação de texto. Por quê? Bom, existe um tipo de pronome que são os pronomes pessoais. O que é um pronome pessoal? Como o próprio nome diz, o pronome pessoal aponta para uma pessoa. Como assim pessoa? Pessoa, gente? Não, não é pessoa ser humano. É pessoa do discurso. Se eu aponto para a televisão e digo ela é nova, esse ela é um pronome pessoal. Isso aqui não é uma pessoa ser humano, mas é uma pessoa do discurso. Por que é uma pessoa do discurso? Porque o discurso tem 3 pessoas. A primeira, a segunda e a terceira. E a gente vê isso na escola. Pronome de primeira pessoa, eu. E se for primeira do plural? Nós. Pronome da segunda pessoa, do singular, tu. Segunda pessoa do plural, vós. Pronome de terceira pessoa do singular, ele. Terceira pessoa do plural, eles. Tá. Mas por que isso é importante para a interpretação de texto? Às vezes, a banca pergunta, no texto, em destaque, há muitas referências ao falante. E o aluno fica, mas o que é o falante? Falante, gente, é a mesma coisa que a primeira pessoa. Porque eu sou quem falo. Eu falo para quem? Para a segunda pessoa, para ti. A segunda pessoa é quem ouve, é o ouvinte. Então, existem textos que têm muita marca do falante. Por exemplo, se eu falo o poema, canto porque minha vida existe. E ela está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Se falo, eu canto minha vida,
Sou triste, sou poeta. Tem muitas referências à primeira pessoa, ao próprio falante. Então, é muito comum que em textos líricos, ou seja, em poemas, haja uma predominância da primeira pessoa. Aí você está falando, poema? Isso pode cair em prova? Gente, último concurso da Fundação Carlos Chagas, prova do TRT agora. Prova de TRT analista, primeira região, caiu um poema do Drummond. Então, cuidado. Bom, existe também, gente, pronomes que falam da segunda pessoa, que falam do ouvinte. Como é que é um texto que se refere muito ao ouvinte? A propaganda, por exemplo, se eu digo, faça um test drive, compre batom, vem pra caixa você também. Se eu dou essas ordens, faça isso, compre aquilo, haja assim, venda, compre, alugue, faça. As referências não são mais a quem fala, mas sim a quem ouve. Nesse tipo de texto, há um predomínio da segunda pessoa. E, por fim, existem textos em que predomina a terceira pessoa.